Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma semana para a gente poder dar continuidade àquele assunto que a gente está fazendo sobre a correlação, né, do futebol com a nossa vida. E tem muita coisa boa para a gente falar, para a gente aprofundar nesse tema, porque é um tema que, rapaz, eu pensei que a gente não poderia tirar muita coisa porque é apenas um espetáculo, mas a gente consegue tirar muitos conceitos para a nossa vida. Então, a correlação de hoje é a correlação de quem vence na vida. Então, eu separei algumas coisas baseado no livro do Brunet, né, que é muito interessante, que fala sobre a correlação de quem realmente vence na vida. Então, a gente já vai começar com um assunto importante e pesado. Por quê? Porque a diferença entre o jogador de futebol campeão e uma pessoa comum é que o sonho de ser vencedor foi maior do que o sofrimento da jornada. Então, muita gente, né, por ter dificuldade ou por ser complexo a jornada e o processo para vencer na vida, muita gente fica pelo meio do caminho. Então, veja só, se a gente for fazer essa correlação, percebemos que o sonho de uma criança que quer ser jogador, agora jogador de verdade, que tem habilidade para isso, que quer realmente do fundo do seu coração ser um jogador, o sonho dele, o desejo dele e a vontade dele vence qualquer desafio e vence qualquer complexidade da sua jornada. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mas se você parar para perceber, o jogador campeão, vamos tirar por exemplo aí o Cafu, né, que é, né, uma figuraça aí, líder do Penta. Então veja só o que foi que aconteceu. Ele, né, ele mesmo fala que passou por várias e várias e várias peneiras, foi rejeitado várias e várias vezes, mas o sonho de ser jogador foi muito maior do que o sofrimento da sua jornada. Então, para a pessoa comum, né? Para a pessoa comum, quando está passando por esse processo, que eu já falei aqui várias vezes também sobre isso, que quando você decide fazer alguma coisa e você está no meio da jornada que não é fácil, então quando começa as complexidades do caminho, você começa a ter uma confusão mental. Então, o que acontece com você, né? A diferença que acontece entre o jogador campeão e uma pessoa comum, eu e você. Então, temos um sonho de alcançar alguma coisa, de conseguir vencer no jogo da vida, só que a complexidade da jornada e a confusão mental que acontece nas nossas vidas vence qualquer sonho e qualquer desejo de ser campeão. Por exemplo, na minha vida, trazendo para minha vida, isso aconteceu. Por exemplo, eu tenho 34 anos, né? Tô na casa dos 30 aí, já passei dos 30, mas veja só, eu estou aqui correndo atrás de um sonho que já era para eu ter feito lá atrás. Já era para eu ter esse desejo, porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de falar, de ajudar. Tinha uma mensagem, querendo ou não naquela época, que eu ajudava várias pessoas, meus amigos, por exemplo, que eu trouxe esse conceito para cá e estou conversando com vocês como se fosse um amigo meu. Então, entenda só que você
tanto você quanto eu já deveríamos estar vivendo isso há muito tempo, mas demorou para começar. E foi aquilo que eu falei. O nosso sonho e a nossa vontade e o nosso desejo de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, de começar alguma coisa, se você parar um pouco para entender, parar um pouco para ir mais a fundo nessa vontade e saber o porquê essa vontade arde tanto dentro de você, você vai perceber que ela sempre esteve ali. Só que no nosso caso, a confusão mental e a complexidade da jornada dificulta muitas coisas na nossa vida. Então, a gente tem que entender que a gente precisa, controlar a nossa mente. A gente precisa entender que a complexidade que acontece aqui é simplesmente o nosso corpo e o nosso cérebro puxando a gente sempre para a estabilidade, para o seguro, para o que ele já conhece. Então lembra que eu já falei aqui também, quando a gente estava falando lá sobre o aprendizado e sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre aquela questão do estudo científico do desamparo aprendido, que é mais fácil para você suportar a dor do conhecido do que a dor do desconhecido. Então perceba que às vezes não, eu digo a maioria das vezes, você começa nessa confusão interna, a confusão mental, trazendo você para aquele seguro, para a segurança, para a estabilidade, para aquilo que você já conhece. Então, se você perceber, os jogadores, aqueles jogadores que é campeão, eles não sofrem dessa confusão, pois eles têm o foco e o sonho muito bem definido, que é uma coisa que não acontece com a gente, pelo menos na minha jornada foi assim. Então, por muito tempo eu tinha essa vontade, eu tinha esse sonho, mas na minha cabeça veio muitas confusões mentais que me impediram de definir e seguir o meu sonho. Então, veja só, depois que eu comecei esse processo com 28 por aí. Então veja só, eu demorei 28 anos para poder realmente decidir o que eu quero fazer e o que eu vou seguir, independente das dificuldades, independente da complexidade da jornada, que está muito, muito, muito grande, mas isso é assunto para depois. Mas mesmo assim, veja, depois dos 28 anos da minha vida, foi que eu realmente defini a minha jornada e o que eu tenho que fazer e aonde eu tenho que seguir. Então veja só, se você pegar um jogador campeão, ele sempre teve, claro que muitas vezes, se você perguntar e se assistir a algumas entrevistas, vai ter essa frase que você já pensou em desistir? Já, sim, muitas vezes, mas o sonho e a definição e o foco vence qualquer obstáculo que acontece no caminho, que é o meu caso. Quantas vezes eu já pensei em desistir, já pensei em voltar, já pensei em ir para o seguro, para o desamparo aprendido, já é melhor a dor daquele lugar do que a dor do novo, do que a dor de que vai me fazer crescer, que vai me tirar daquela bolha, que a gente já falou, aquela bolha alostática, e você fica dando pico, nessa bolha alostática, sempre ali naquele meio, naquela segurança. Então, precisamos então, ajustar o nosso foco e alimentar o nosso sonho para a gente
poder começar. Então, para a gente poder ter aquele input, tirar essa vontade do coração, tirar aquele desejo que fica ardendo, mas a gente fica, né, como se estivesse colocando camadas em cima para abafar, ou seja, para esconder aquele desejo e aquela vontade, porque a necessidade, né, do eu preciso ter segurança, eu preciso garantir isso, eu preciso ter dinheiro para aquilo, eu preciso fazer aquilo e aquilo outro, começa a ofuscar aquele desejo e aquela vontade que você tem. Então, você precisa entender isso e você precisa definir o seu foco e a sua atenção e alimentar o seu sonho de uma forma que você não consiga mais esconder, não consiga mais guardar. E aí você começa a agir. E é interessante que para você começar, nós e os verdadeiros jogadores campeões, eles precisam ter algumas coisas importantes para a gente poder começar a agir de forma certa. Ou seja, o primeiro ponto, a gente precisa da decisão. A gente precisa decidir o que a gente quer, que é o que acontece na confusão mental, que a gente não consegue decidir, a gente não consegue alinhar, a gente não consegue seguir um caminho exato e permanecer nesse caminho até a gente conseguir, né, vencer o jogo da vida, que é onde entra a disciplina. Então, a disciplina, ela começa, ela parte e ela vem da formação do hábito, da sua motivação, e não é aquela motivação, lembra? Não é aquela motivação de entusiasmo, de ei, vamos lá, vamos começar, e aí começa e vai dando aquela desmotivada, ou seja, aquele entusiasmo vai morrendo. A motivação que eu falo é a motivação baseada na ciência, que é o motivo para você agir. Então, a motivação é aquele motivo que você tem para agir. Então, precisamos ter esse motivo para agir, para a gente começar a tomar nossa decisão e seguir esse caminho que, no caso, é a disciplina. E também, além disso, precisamos ser muito persistente. Precisamos persistir naquilo que a gente quer, no sonho que a gente definiu e no desejo que a gente tem dentro do coração de fazer alguma coisa. Então, veja só, isso aconteceu e isso está acontecendo exatamente agora comigo. Eu estou sendo persistente. Eu estou errando aqui, começo de novo, não deu certo ali, eu começo de novo, tentei uma vez, tentei duas, tentei três e vou tentar até conseguir. Até eu vencer esse jogo da vida, eu vou estar aqui o tempo inteiro ajudando vocês, né? Porque é isso que eu quero. Ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir da mesma forma que eu fui ajudado. Então, por isso que eu estou aqui, porque a outra fase é a construção, ou seja, eu estou aqui passando por todas essas etapas porque eu estou construindo alguma coisa. Eu estou num processo de construção. Então, entendendo tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, eu faço, sim, uma pergunta para você passar a semana inteira aí, que eu sempre faço isso, né? Que eu sempre faço, que é para deixar você pensar um pouco e dizer: caramba, o que eu estou construindo? O que você está construindo? É o que você quer? É o seu sonho? É o seu desejo? É a sua vontade? Ou você está contribuindo para construir o sonho de outras pessoas?
você está construindo o seu sonho ou você está contribuindo para construir o sonho de outras pessoas? Então, fica aí, né, com essa pitadinha de pensamento aí na sua mente e você passe a semana aí pensando o que realmente eu estou construindo. Por muito tempo eu estava ajudando a construir o sonho de outras pessoas, mas de um tempo para cá, para cá, não sei, eu estou construindo o meu sonho. E você, está construindo o seu ou está ajudando a construir o sonho de outras pessoas? Então, eu convido você a acelerar o seu sonho, porque a vida tá aí e ela tem que ser muito bem vivida.